Bom dia a todos e a todas presentes. E hoje a gente vai para mais uma aula de farmacologia. Né? Semana passada tivemos feriado nas dois dias das nossas aulas, né? Então a gente retoma hoje a disciplina. E hoje nós vamos passar para um outro assunto, que é a farmacocinética, né? Na última aula nós vimos um pouco sobre o que é farmacologia e já entramos nas formas de apresentação dos medicamentos e nas vias de administração, né? Quais são as principais vias utilizadas para se administrar um fármaco, um medicamento a um animal. Hoje nós já vamos falar um pouco sobre a farmacocinética, que é uma área da farmacologia que estuda, como o próprio nome diz, a cinética, né, da droga, do medicamento, do fármaco, no organismo do animal, a partir do momento em que ele é administrado por qualquer uma daquelas vias que nós vimos anteriormente. Tá? Então, qualquer daquelas vias, né, que nós utilizarmos para administrar um medicamento no animal, após essa administração, vão ocorrer vários processos dentro do organismo do animal até que esse medicamento chegue ao seu local de ação. Tá? Alguns desses processos têm uma sequência, né? Acontece um depois do outro, mas alguns desses processos farmacocinéticos acontecem simultaneamente. Então, nós vamos estudar didaticamente numa determinada ordem, né? Esses processos, mas a gente vai entender mais na frente que algumas coisas acontecem ali simultaneamente, certo? Então, a farmacocinética, né, é importante, né, depende dessa farmacocinética, como esse medicamento vai chegar ao seu local de ação e qual, né, para promover o seu efeito final, certo? Então, as fases da farmacocinética, as etapas, didaticamente, né, que a gente vai estudar nessa ordem, são a absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Tá? E isso tudo vai influenciar no efeito do organismo sobre o medicamento. A princípio, a farmacocinética, a gente pode dizer que é o efeito do organismo sobre o medicamento, até que a gente vai entrar na farmacodinâmica, que é o efeito do medicamento no organismo. Tá? Então, essas duas áreas da farmacologia, a farmacocinética e a farmacodinâmica, dependem diretamente uma da outra. Né? Como o organismo atua sobre o medicamento, vai influenciar em como esse medicamento atua sobre o organismo para promover o seu efeito farmacológico, certo? Então, a partir do momento em que o medicamento é administrado ao animal, tá? Eu usei quais vias? Oral, via intramuscular, uma via subcutânea, uma via tópica, né, Puron. A partir daí, esse medicamento vai para a sua primeira fase, que é a fase de absorção, que é exatamente a passagem do fármaco do meio externo ou do meio onde ele foi administrado, tá? Que pode ser intramuscular, já é dentro do corpo do animal, né? Mas é a passagem desse fármaco, desse meio onde ele foi administrado, para dentro da corrente sanguínea, tá? Então, esse é o que a gente chama de processo de absorção de um fármaco. E esse processo, ele depende de diversos mecanismos para atravessar as barreiras celulares. E o que são essas barreiras celulares ou barreiras biológicas? São os tecidos do corpo, do organismo, né? Dos diversos órgãos que esse medicamento precisa atravessar até cair dentro da corrente sanguínea. Então, se ele for administrado Puron na pele, ele tem que atravessar o tecido epitelial
Depois tem que atravessar o endotélio para cair dentro do vaso, tá? Então, tem várias barreiras. Se é um medicamento que vai atuar no sistema nervoso central, ele tem que atravessar a barreira hematocefálica. Poucos medicamentos atravessam a barreira hematocefálica, por uma questão até de segurança, porque o sistema nervoso é um sistema muito sensível a substâncias químicas, então não é toda substância que atravessa, tá? Atravessar a barreira placentária é um ponto importante, né? A barreira placentária protege o feto de alguns medicamentos. Então, nem todo medicamento atravessa essa barreira. E isso é interessante, porque se você precisar tratar a fêmea gestante de alguma doença, é importante que esse medicamento não atravesse essa barreira hematocefálica, porque você quer tratar a fêmea e não o filhote, né? O feto. E é interessante que esse medicamento não atravesse. Mas, independente disso, né, dessas situações bem específicas, esse medicamento tem que atravessar algumas barreiras para cair na corrente sanguínea, certo? Porque caindo na corrente sanguínea é que ele vai poder ir para a próxima fase, né, que é a distribuição. Algumas alterações nessas barreiras podem alterar também a absorção do medicamento. Um processo inflamatório local, no local da administração, né? Infecções. E a fragilidade. E a fragilidade nessas barreiras pode aumentar, né, essa absorção de medicamento. Mas existe ainda, que a gente tem que levar em consideração, os tipos de transportes para que o medicamento seja absorvido, tá? Então, alguns medicamentos, eles atravessam essas barreiras por difusão, né? Através de um transporte passivo, atravessando poros das membranas, os poros entre as células da membrana. Alguns desses medicamentos vão utilizar transportes ativos, dependem de moléculas transportadoras, tá? Né? Ou por difusão facilitada, ou por cotransportadores, ou por bombas. Então, esses mecanismos a gente já até estudou lá, quando estudou a fisiologia endócrina, né? Que a gente falou um pouco desses transportes, certo? Então, essa difusão, né? Essa passagem, desculpe, do fármaco através das várias membranas vai influenciar na chegada desse fármaco à corrente sanguínea. E essa absorção vai interferir diretamente na biodisponibilidade desse fármaco, que é a quantidade do fármaco, a fração da dose que foi administrada, que chega na circulação sistêmica após essa administração. Então, isso é muito importante. Então, vai depender da solubilidade do fármaco. Se ele for um fármaco que se dissolve facilmente em líquidos, né, aquosos, ele vai atravessar mais facilmente essas barreiras. Se for um fármaco que não é hidrossolúvel, que não se dissolve facilmente, né, talvez isso dificulte a absorção. Se esse fármaco foi administrado no trato gastrointestinal, né, via oral, por exemplo, ele tem que atravessar essas barreiras do trato gastrointestinal, o epitélio intestinal, as várias camadas até chegar na corrente sanguínea, né? Essa biodisponibilidade depende também desse metabolismo de primeira passagem. Eu falei na aula passada que existe uma circulação específica entre o trato gastrointestinal e o fígado. E, às vezes, esse fármaco cai na corrente sanguínea ali nessa circulação porto-hepática, passando logo pelo fígado e sofrendo inativação. Então, a biodisponibilidade desse fármaco vai diminuir. Nesse caso, se eu administro uma substância por via oral, provavelmente eu tenho que usar uma dose bem maior, já contando com essa perda, né, do metabolismo de primeira passagem, certo? Então, vários fatores, além da biodisponibilidade, além da absorção, né, influenciam nessa biodisponibilidade. Mas a absorção é muito importante para
Se esse fármaco for bem absorvido, né, é claro que ele vai ter uma melhor biodisponibilidade, que é exatamente a quantidade ativa desse fármaco que cai na corrente na circulação sistêmica. E a via de administração também influencia nessa biodisponibilidade, porque cada via de absorção, de administração, desculpa, tem um grau de absorção diferente. Para cada via de administração, a gente vai ter uma absorção diferenciada. Então, vou usar o exemplo aqui da administração oral, tá? Esse fármaco administrado por via oral, ele vai ter que atravessar muitas barreiras. Todas aquelas barreiras, né, do trato gastrointestinal, vai ter que se livrar, digamos assim, né, do suco gástrico, das enzimas intestinais. Então, ele vai ter que superar todas essas barreiras, né, para poder ser, enfim, atravessar as barreiras biológicas, que são os tecidos, e cair na corrente sanguínea. Então, se a gente olhar aqui foi o momento da administração. As substâncias administradas por via oral, elas são lentamente absorvidas, né? E o pico da dose em relação ao que foi administrado é sempre menor, bem menor do que a quantidade que foi administrada, tá? E aí ela não consegue, às vezes, picos muito altos na corrente. Pico que eu falo é a quantidade máxima da substância na corrente sanguínea. Então, drogas administradas por via oral, né, em relação à dose que você administra e o que chega na corrente sanguínea, é sempre bem menor. Então, a gente usa doses muito altas para chegar na dose que a gente precisa. Mas essa relação entre o que foi administrado e o que cai na corrente sanguínea, né, é bem diferente, tá? Se eu administro por via subcutânea, tá? Aquela administração que é abaixo da pele, nesse caso, eu tenho uma absorção mais rápida e um pico, né, dentro da corrente sanguínea maior do que por via oral, certo? E agora, isso eu estou falando agora só de absorção e de biodisponibilidade, tá? Se eu administro por via intramuscular, essa substância ela já não precisa atravessar tantas barreiras, né? O músculo é um tecido altamente vascularizado, tem muitos vasos. Então, essa substância já fica mais fácil, é mais fácil a absorção dessa substância, é mais fácil ela cair na corrente sanguínea. E nesse caso, esse gráfico, né, naquela linha verde, a absorção é bem mais rápida e eu consigo grandes picos de droga, uma quantidade maior de substância dentro da corrente sanguínea. E, por fim, a administração intravenosa. Nesse caso, a gente pula a etapa de absorção. Essa substância ela não teve que atravessar barreiras para cair na corrente sanguínea. Ela já é administrada diretamente na corrente sanguínea. Então, toda substância que eu administro, ela chega na corrente sanguínea. Eu administrei toda lá, né, dentro da corrente sanguínea. Então, rapidamente, eu já tenho... É só o tempo de eu terminar de administrar a substância e ela já está totalmente dentro da corrente sanguínea, tá? Então, a concentração, né, do fármaco na corrente sanguínea é bastante alto, tá? Porque eu pulei essa etapa de absorção. Em compensação, o tempo de ação dessa droga, né, a queda dessa droga na corrente sanguínea é inversamente proporcional. Quanto mais rápida a substância atinge a corrente sanguínea, mais rapidamente ela perde o efeito. Ela é metabolizada e eliminada pelo organismo, certo? A não ser que eu use uma substância que ela seja, mesmo liberada na corrente sanguínea, ela tenha mecanismo de se manter nessa corrente sanguínea sem ser eliminada. Mas a gente vai falar sobre isso mais na frente, ok?
Então, depois que essa droga é absorvida, né, e que ela atinge a corrente sanguínea, ela vai ser distribuída. Ou seja, é a passagem do fármaco do sangue para os tecidos. Então, aí, nesse caso, ela já na corrente sanguínea, vai ser esse sangue irriga, né, todos os tecidos do organismo e essa substância vai sair da corrente sanguínea para os tecidos. Isso é o que a gente chama de distribuição. Se esse fármaco ele é um fármaco hidrossolúvel, ele é transportado livremente no sangue. Se esse fármaco não é hidrossolúvel, ele precisa se ligar a proteínas plasmáticas, tá, para poder ser transportado. Então, quando esse fármaco se liga às proteínas plasmáticas, ele se libera nos tecidos mais lentamente, ele se permanece no sangue por mais tempo. Então, ele vai sendo liberado aos poucos. Já ele circulando livremente, ele facilmente sai da corrente sanguínea e se distribui melhor, né? A fração livre desse fármaco se distribui melhor nos tecidos, tá? Mas muitas vezes fazer com que o fármaco se ligue em proteínas plasmáticas é uma estratégia da química farmacêutica para você ter um fármaco de longa duração. Então, você dá uma dose bem alta de um fármaco, esse fármaco se liga nas proteínas plasmáticas e vai sendo liberado aos poucos. Então, uma dose que teria uma ação, né, de um determinado medicamento que você teria que administrar todo dia, faz com que ele seja administrado uma vez por semana. Esses medicamentos que às vezes a gente vê na embalagem, LA, né, de longa ação. Nada mais são do que fármacos que foram quimicamente, né, sintetizados, né, para que eles se liguem a proteínas plasmáticas, que são as proteínas que estão ali, principalmente a albumina, que está presente no sangue. Então, quando o fármaco está ligado a essas proteínas, ele não é facilmente liberado para sair da corrente sanguínea e ir para os tecidos. Você usa essa estratégia para manter esse fármaco por vários dias circulando e só sendo liberado aos poucos, de acordo com a concentração, né, desse medicamento, nos tecidos. E aí você tem um medicamento de longa ação. E aí isso é muito bom quando a gente fala de animais, que a gente não tem que todo dia... Imagina, tu está fazendo um tratamento numa vaca e todo dia ter que administrar o manejo disso tudo, né? Então, você, no que administra uma vez por semana, isso torna o seu manejo bem mais prático, né? Durante essa distribuição pelos tecidos, né, esse fármaco já pode sofrer o metabolismo ou biotransformação, que é a alteração da estrutura química desse medicamento dentro do organismo através de enzimas. Essas enzimas podem ser renais ou hepáticas, mas principalmente hepáticas, né? Estão presentes no fígado. E essa biotransformação é importante para facilitar, muitas vezes, a eliminação desse medicamento pelo organismo. Tá? Um medicamento que é administrado não é para ficar eternamente dentro do organismo do animal. Ele tem que, em algum momento, ser liberado. Mesmo esses de longa duração, que a gente quer que tenha uma ação, uma hora, né, ele vai ter que ser eliminado. E muitas vezes ele não consegue ser eliminado na sua forma, da mesma forma que foi administrado, ele precisa sofrer esse metabolismo. Tá? E esse metabolismo ocorre principalmente, essa biotransformação, no fígado, né, através de um processo que a gente chama de conjugação, ou ele sofre oxidação também, que pode ser hepática, e grande parte das vezes ele é eliminado via renal, na urina. Mas muitas vezes ele pode ser eliminado na bile, que é lançada dentro do intestino e ocorre a eliminação pelas fezes, tá? Então, esse metabolismo ele é importante para a inativação do medicamento e a sua eliminação. Algumas vezes, né, existem exceções em que
esse medicamento é administrado como uma prodroga, ou seja, uma droga que não ainda não está na sua forma ativa, e depois que ela sofre metabolismo hepático, é que ela se transforma na forma ativa, tá? Então, isso é uma estratégia também que pode ser utilizada. E aí ela é ativada pelo fígado, e aí sim vai ter o seu efeito farmacológico, tá? Isso pode acontecer também. Então, o metabolismo, a biotransformação, é exatamente para promover a alteração química do medicamento. Nem todo medicamento sofre metabolismo. Alguns medicamentos, da mesma forma que foram administrados, são eliminados. Então, o metabolismo não acontece com todos, essa fase farmacocinética não acontece com todos os medicamentos. E, por fim, a eliminação, a excreção, que é a saída do fármaco do meio interno do animal para o meio externo desse organismo. Tá? Esse metabolismo, como eu falei, ocorre principalmente por via renal. A principal forma de excreção de um medicamento é por via renal. Por isso, o que os rins são tão importantes, eles não são importantes só para a eliminação de medicamentos, várias substâncias que estão excedentes, que podem ser tóxicas, oriundas de processos metabólicos do próprio organismo, são eliminados via renal, tá? E os medicamentos também são eliminados. Então, o rim é um órgão, de excreção de várias substâncias e do excesso de água também, que tem no organismo. O fígado também elimina, é uma outra forma de eliminação de medicamentos, Ele elimina esses medicamentos, joga na bile, e a bile, por sua vez, lança dentro do trato gastrointestinal, do intestino mesmo. E aí esse medicamento é eliminado nas fezes. Existem vários fatores que podem alterar a excreção. Em animais de produção, a gente não tem muito problema, porque esses animais são sempre jovens, A gente não tem animais muito velhos, mas em pet, por exemplo, cães, às vezes a excreção desse medicamento ela é comprometida, pela idade, tá? Ou animais com problema renal. Então, alguns fatores podem influenciar nessa eliminação. O próprio pH da urina pode alterar a eliminação de um determinado fármaco, se essa urina está mais ácida, ela vai eliminar substâncias mais alcalinas. Se essa urina está mais alcalina, ela facilita a eliminação de substâncias mais ácidas. A ligação dos fármacos nas proteínas plasmáticas diminui essa eliminação, esse fármaco ele precisa estar livre, dissolvido no sangue para poder ser filtrado pelo rim. Se ele estiver ligado às proteínas plasmáticas, ele não é eliminado. Tá? Doenças renais limitam a excreção. Então, vários fatores, podem alterar essa eliminação. Mas, então, a principal é a renal, seguida da hepática, da eliminação via biliar, via bile. Mas existem outras vias que são também, que também podem eliminar medicamentos. O medicamento pode ser eliminado no suor, por exemplo, através das glândulas sudoríparas, certo? Também pode ser eliminado por via pulmonar, na respiração, principalmente fármacos na forma de gás. Um exemplo principal disso são os medicamentos, são os anestésicos inalatórios. Eles são inalados, é uma via de administração, para gases. Eles são inalados, caem na corrente sanguínea e depois voltam para os pulmões e são expirados. Tá? Então, durante a troca gasosa, ocorre tanto a inspiração desses gases como a expiração desses gases anestésicos. Também é uma fonte importante de eliminação. E uma via de eliminação importante. E uma outra via que é muito importante, que a gente tem que ter sempre em mente, principalmente em animais de produção de leite, é a eliminação de medicamento através da glândula mamária.
muitos medicamentos podem ser eliminados através da glândula mamária. E isso é importante se tiver animais sendo amamentados, porque você não quer tratar o filhote, né? Isso vale para todas as espécies. E em animais produtores de leite, isso é mais importante ainda, porque esse medicamento pode gerar resíduo no leite que vai para o consumo. E aí ele pode ir na sua forma ativa ainda e comprometer a saúde de quem está consumindo esse leite, né? Imagina um antibiótico em que a pessoa que está consumindo leite tem alergia àquele antibiótico, ou então esse consumo de antibióticos no leite pode causar uma resistência das bactérias, né, a esse antibiótico, e um dia que o cidadão precisar do antibiótico para uma determinada doença, as bactérias podem estar resistentes. Então, isso é importante. Não é a principal via de eliminação, mas é uma via muito importante e que pode comprometer o consumo desse leite. Então, é importante que esse leite seja descartado. Então, tem que se obedecer ao período de carência dos medicamentos. Medicamentos que são comprovadamente eliminados pela via mamária, eles têm ou devem ser utilizados só em vacas, né? Vacas, fêmeas, né? Na fase seca, que não estão produzindo leite, ou dá o período de carência, com o descarte do leite durante esse período, certo? Então, é uma via muito importante quando a gente fala, né, de animais de produção. E, para resumir aqui, né, as etapas da farmacocinéticas, que é a absorção, né, que é a passagem do medicamento, a saída dele do local de administração para cair na corrente sanguínea, a distribuição nos tecidos. Quando ele é distribuído nos tecidos, né, ele vai atingir tanto seus tecidos-alvo, como os tecidos em que ele sofre metabolismo e os tecidos em que ele sofre excreção. Tá? Então, essas são as 4 vias da farmacocinética. Lembrando que a biodisponibilidade desse medicamento, né, depende de vários fatores, principalmente da absorção. A biodisponibilidade é a quantidade da substância, da dose, né, que foi administrada, que consegue chegar, né, atingir a corrente sanguínea. Tá? E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Alguma dúvida? Se ninguém tiver dúvida, deixa eu ver aqui no chat. Ok, então, agradeço mais uma vez a presença de todos e todas. E caso vocês, na hora de rever essa aula, surja alguma dúvida na hora que estiver estudando, é só mandar mensagem que a gente se comunica. Tá bom? Tchau, tchau.